Carta de Tito, capítulo número 2. Tito, capítulo de número 2. Todos acharam, amém? Tito, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso 2. Tito, capítulo 2, a partir do verso 2, vai dizer assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós estamos diante da Sagrada Escritura, ó Pai, e pedimos a Deus que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento esta noite para ouvir a Tua voz e aprender de Ti, Senhor, a instrução que o Senhor deseja, Senhor, trazer para todos esta noite. Ó Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos conceda esta graça de compreender, Senhor, os Teus intentos e o Teu querer, e que o Senhor possa falar graciosamente com todos que aqui estamos, para o louvor do Teu nome, Senhor. Te peço, Deus, a Tua sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Glória a Deus. Esta noite, tá bom? Eu gostaria de conversar com vocês, de refletir com vocês sobre um tema que eu venho pensando há um bom tempo. Desde a última vez que eu fui ministrar a palavra lá no Novo Cruzeiro, na nossa congregação, que eu até comentei sobre isso, eu estava pensando sobre esse tema e como ministrar ele para nós. E o tema, tá bom, que eu quero refletir esta noite é o crente velho. O crente velho. Tá bom? E antes, obviamente, de nós conversarmos alguma coisa, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui tem até 5 anos de crente? Levanta a mão, só para saber. Até 5 anos. Ó, até 5 anos é de 5 anos para baixo. Pode levantar a mão com força para me ver. 2, 3, 4, 5. Pronto, 5. Muito bem. Obviamente, os demais têm mais de 5 anos de crente. Não é isso mesmo? Quem tem mais de 5 anos de crente, levanta a mão agora. Eita, que maravilha! Louvado seja Deus. Pronto. Então, de antemão, tá bom? Eu já quero dizer para vocês que tem 5 anos de crente para cima, que vocês já entraram no estado ou no estágio do crente velho. Tá bom? Crente velho. Então, de antemão, a gente vai pensar também acerca do texto que nós lemos, porque um crente velho pode ser uma pessoa já idosa, com bastante anos de evangelho, caminhando no cristianismo já faz um bom tempo e envelheceu também caminhando na fé, que é o texto que nós acabamos de ler. Os idosos e as idosas,
são homens e mulheres idosos, na idade cronológica, que são crentes no Senhor. Tá bom? Mas o crente velho também pode ser um jovem que já está há mais de 5 anos, de 5 anos para cima no Evangelho, caminhando na fé. E nós temos isso em mente, por quê? Porque nós imaginamos que se alguém nasce de novo, ele começa a caminhar na fé, ele começa a caminhar na fé, e aí ele vem para o culto, participa de algum estudo bíblico, entra num grupo pequeno. Se nós contabilizarmos aqui a nossa dinâmica, nós temos nossos adolescentes que se reúnem toda segunda-feira para aprender a palavra. Depois que eles chegam a certa idade, eles vão para o Ministério de Jovens. No Ministério de Jovens, eles entram também nos estudos dos jovens e nos agrupos dos jovens. E aí também são instruídos na palavra do Senhor em muitas coisas. Aí, se a gente contabilizar as mulheres, também tem um grupo de mulheres que se reúnem e estudam a palavra. Elas entram também no Ministério de Mulheres e nos cultos de mulheres ou nas mensagens dadas às mulheres estão aqui constantemente. Fora os cultos de adoração, que geralmente a igreja todo mundo está cheio domingo após domingo. Na segunda-feira, nós temos estudos bíblicos aqui na igreja, onde temos uma turma que estuda a primeira carta de João, temos uma turma que estuda a carta de Colossenses, temos uma turma que estuda a carta de Tiago atualmente. Se bem que começa assim, começa estudando a primeira carta de João, depois que termina a primeira carta vai para a segunda carta de João, depois que termina a segunda carta vai para a terceira carta de João, depois vai para a carta de Judas. Só depois que termina Judas é que vai entrar na carta de Colossenses. Na turma de Udenberg, que agora está na carta de Tiago, eles já viram Efésios, Filipenses, Tessalonicenses. Não? Contigo, né? É, contigo, mas já teve gente que já deu Filipenses e já deu Tessalonicenses. E agora também no Tiago. Não é? Então, irmãos, nós já temos aí uma boa caminhada na fé cristã de conhecimento e tudo mais. E aí, o que é que se pede ou se imagina de um crente velho? Da maioria de nós que estamos aqui. Vamos começar pensando e olhando no texto que nós lemos, tá bom? Depois vamos partir para outros tópicos acerca disso. Então, olha só. No texto que nós lemos, fala dos homens idosos e as mulheres idosas. Aos homens idosos, diz que eles sejam temperantes. Temperantes é alguém que tem domínio próprio. É alguém que não se exaspera. É alguém que não é dado a ser grosso ou perder a calma. É alguém que tem domínio de si. É alguém que anda desta maneira. Tá bom? Então, temperantes tem a ver com isso. Respeitáveis significa que tem que dar-se respeito. Ou anda de tal modo, ou fala de tal modo, que adquire o respeito dos outros. Ou os outros olham para ele e veem que é um homem respeitável. Sensatos é que pensa corretamente. É alguém que tem bom senso. Tá? É alguém que desfruta das suas faculdades mentais de acordo com aquilo que ele vem aprendendo da palavra do Senhor. E aí então ele não age precipitadamente. Ele não é alguém abrupto nem impetuoso, mas é alguém que pondera sobre todas as coisas e procura realmente fazer aquilo que é agradável a Deus. Sadios na fé. Sadio na fé é aquela pessoa que é equilibrada na fé cristã. Diferente de alguns que ora estão aqui na fé, ora estão lá embaixo da fé. E alguns homens que enfraquecem no meio da caminhada, aí para de vir para a igreja, para de vir para o culto, aí fica aquela coisa amorosa, fica mais assim, dado a assistir TV, coisa e tal, não tem tanto apreço nem prazer pelo culto, nem pelo reino de Deus, e aí ele fica moroso na sua fé.
Mas o crente idoso, ou o velho crente, ou o crente velho, ele tem que ser sadio. Também tem que ser no amor e na constância. A inconstância todo mundo já sabe o que é, tá bom? É estar assiduamente, constantemente. E no amor não preciso falar muita coisa sobre isso. Sobre amar ao Senhor, sobre amar a palavra de Deus. Por quê? Porque se pensa dessa forma de um crente velho? Porque se tem em mente que esse crente velho entendeu a sua transformação de vida, o que Cristo fez para salvar a sua alma, o que Deus em Cristo concede de bênçãos espirituais, e aí então ele se porta desta maneira, tá bom? Quanto às mulheres, o texto vai dizer que elas sejam semelhantemente sérias em seu proceder. Então é uma mulher que procede seriamente. Não é dada a vaidades, nem a indecências, nem a conversação toda ou coisa parecida. Bom? Também não é escravizada a muito vinho. Naquela época ainda se tomava bebida, na cultura judaica e no meio dos gentios também, diferente de nós aqui, tá bom? Dos crentes brasileiros, ou mais especificamente da nossa região, que sejam mestras do bem. Então, mestre é alguém que já tem experiência, já sabe como lidar. É como uma mãe que já teve a experiência de ser mãe de 3, 4 filhos. Então, é alguém que é entendido de criança, de cuidar com criança, de traquejo, do tipo de choro, diferente da mãe de primeira viagem. É alguém que já tem uma habilidade nisso. E aqui ela tem que ser mestra do bem, em conduzir as coisas para o lado bom. Também o texto diz que elas têm que ser assim, para que possam instruir as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos. Pense no negócio hoje que está difícil, né? Hoje nós encontramos lares em que as mulheres, elas discutem e competem com seus maridos. E também assim, acham os seus filhos um peso. Tá bom? Tem mulher que não quer ter filho para não ter trabalho de criar um menino. E o texto está falando que as mulheres mestras do bem, as crentes velhas, devem ensinar as mais jovens a amar o esposo e a amar também os seus filhos. Diz também que elas devem ensinar elas a serem sensatas, e esse ponto tem a ver com o modo pelo qual as jovens elas se mostram, ou seu vestuário, tá bom? Como elas devem se portar, como mulheres jovens, casadas, devem realmente se portar. Então as mais velhas têm que ensinar as mais jovens. E aí, no afã da moda de hoje, muitas jovens colocam sobre si coisas indecentes. Então compete a crente velha exortar a mais nova e ensinar as mais novas como elas devem andar. Devem ser honestas, ensinar elas a serem honestas. E aí a gente entende que hoje algumas tentam iludir o marido, ou enganar o marido, ou usurpar o marido, ou tirar dinheiro da carteira do marido, algo dessas coisas. Tá bom? Ou enganar o marido de alguma maneira, tá? Então elas têm que ser honestas, verdadeiras. Tem que ser boas donas de casa, tem que saber cuidar da casa, saber fazer um almoço, um café, varrer uma casa, limpar, passar um pano, alguma coisa assim. Elas têm que saber dessas coisas. É um absurdo uma jovem não saber como lavar um prato, né? E as mais velhas têm que ensinar elas a saberem fazer isso, tá bom? Outro dia eu falei sobre a questão de até termos experiência nisso aí, quando a gente almoça, que recolhe a louça para colocar na pia para lavar, então a gente tem que pegar o restante de comida que colocar e jogar na lixeira. E depois que fizer toda uma prévia limpeza, vamos dizer assim,
coloca o prato lá na pia, e para a comida não secar e grudar no prato, ficar ruim de lavar, joga um pouco de água para amolecer quando você for lavar, se não for lavar imediatamente. Assim também com panelas, que se cozinham carne, se fritam carne também. Então, tudo isso, tá bom? A mulher, a crente velha sabe, tem que ensinar as mais novas, porque ela não sabe nem pegar uma bucha direito. Até o lado da bucha ela não sabe para que serve o outro. Então a gente precisa estar ensinando isso também, não é? Tem que estar sujeitos ao marido, tem que obedecer ao marido, tem que estar debaixo da autoridade do marido. E tudo isso é para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, esse foi o nosso texto acerca desse crente velho. Mas existem outras exigências acerca disso também. E eu enumerei algumas coisas aqui, tá bom? Devido nós já temos um bom tempo de caminhada com Cristo, então é exigido do crente velho que ele seja mais espiritual do que os demais, para poder conduzir os mais novos no caminho da fé, com seriedade, na vida de piedade cristã, de modo a temer a Deus verdadeiramente. Então, o que é exigido do crente velho é que ele não fique procurando insatisfação, nem que ele fique criando contenda, nem que ele fique achando ruim o comportamento de A, B e C, mas que ele, por ser mais espiritual, chegue junto dos outros e exorte, ou admoeste, ou ensine os mais novos como deve andar. Um crente espiritual, aliás, um crente velho, ele já devia ter em mente, no seu coração, de ter uma vida de oração, uma vida devocional constante, tá? Uma vida de serviço no reino de Deus, bem sério, verdadeiramente. Mas o que nós estamos vendo é que muitos estão à parte disso e querem viver apenas sua vida cristã individualizada, como se só ele interessasse para Deus, o restante não mais, e quer somente vir aqui, louvar a Deus, fazer o seu pedido de oração para que Deus abençoe sua vida, dê livramento do mal, cure de doença, dê paz, e volta para casa, ouve a palavra e não faz coisa. Mas Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, verso de número 1, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que também não sejas tentado nesta mesma situação. Então, é imprescindível que o crente velho, ele, por ser mais experiente na fé, quando for encarar alguém ou encontrar um outro irmão que foi surpreendido em alguma falta cristã, ele possa, tá bom, corrigir essa pessoa, chegar junto dela e encaminhá-la a viver de modo correto ou a pensar de modo correto. Isso é o que Deus exige de nós enquanto comunidade de fé. Mas não é somente isso. Um crente velho também, ele tem que ser mestre na doutrina cristã. Aí olha só o que diz Hebreus, capítulo 5. Se você não tem a habilidade de abrir rapidamente, só escute para você gravar esse texto, tá bom? Hebreus capítulo 5, verso 12, diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, olha o que ele está dizendo, irmãos. Vocês, crentes velhos, já deviam ser mestres quanto ao tempo decorrido da sua fé. Você já devia estar muito na frente
acerca das doutrinas cristãs, acerca das verdades da palavra de Deus. Mas ainda hoje encontramos pessoas que têm dúvida acerca da morte, ou o que acontece após a morte, o que significa o batismo, a ceia, a importância do culto de ceia, de estar presente no culto de ceia, a questão até da nossa reunião solene, que é o nosso culto de adoração no dia do Senhor. Muita gente não tem a percepção da importância, às vezes até troca isso por um lazer ou alguma coisa. Tem gente até que institui no dia do Senhor algo para fazer, para tirar muita gente da presença de Deus. Por quê? Porque não é mestre, não tem entendimento, não consegue contemplar ainda a grandiosidade disto, de sermos realmente pessoas que crescem na doutrina cristã e que devolvam sua vida e que consagram sua vida ao Senhor. E aí, novamente, essas pessoas têm necessidade de estar ouvindo de novo os rudimentos da doutrina cristã, que são básicos. E mais na frente, ele diz que isso é alimento para criança. Crente de 5 anos para cima não pode mais ser criança na fé. Tem que ser maduro na fé. Tem que ser mestre na fé. E não perder tempo com as coisas que estão à nossa volta. Tem que ter esse entendimento. Além disso, tá bom? O crente velho, ele tem que repelir questões que originam contendas. Na carta de 2 Timóteo, capítulo 2, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 23, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 23, o texto vai dizer assim, uma ordem dada a Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, que ele deve repelir as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Então, o crente velho, ele não é dado a ficar discutindo questões insensatas e absurdas, a ficar debatendo coisas que não traz proveito nenhum. O crente velho não pode estar criando esse tipo de situação ou participando disso, porque o que isso faz? Não produz nada, só diferença entre os irmãos, só contenda e dúvidas. Uma vez eu estava dando aula no seminário, e aí a gente falando acerca de uma doutrina, um irmão começou a questionar, realmente será que é isso que a Bíblia quer dizer? Aí, mais uma vez, eu apresentei a argumentação, e fui falando mais à frente, eu disse, mas e se fosse dessa outra maneira? Eu olhei para ele e disse, meu irmão, você crê na Bíblia ou não? A gente, enquanto cristão, temos que crer na palavra de Deus. Ela é a regra de fé e prática do cristão. É a verdade nossa. Então você não pode estar duvidando dela. Se você duvida dela, você duvida do próprio Deus, que o seu Espírito inspirou ela. Então não levante mais esse tipo de questionamento aqui, porque você põe em dúvida não só esta palavra, mas você põe em dúvida a fé dos outros irmãos também, que depositaram nesta palavra, e que estão aqui para crescer no conhecimento da verdade dela. Então não faça mais esse tipo de questionamento. Se você não crê, então você se desvie e vai fazer o que você quer. Agora, duvidar da palavra de Deus, isso é inconcebível para um crente velho. Um crente velho tem que concordar com a palavra de Deus e não duvidar da palavra de Deus. Tem que aceitar a palavra de Deus e tem que repelir questões insensatas e absurdas acerca dela, porque ele já sabe que ela é a verdade de Deus. Um pressuposto para o cristão é que a palavra de Deus é a verdade de Deus. Ela é inerrante em tudo que ela faz. Ela não se contradiz. Salvo algum escrito traduzido errado ou uma numeração que um escriba ou outro fez, você não encontra nenhum erro na Escritura, nenhuma contradição. Então o crente velho pode estar se dando, tá bom, a questões insensatas e só originam contendas. Ele tem que repelir isso. Outra coisa também exigida de um crente velho é que ele deve ter uma linguagem pura e santa.
Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 3 e 4 vai dizer assim: mas a impudicícia, não sei se na sua escritura está assim, tá bom? Na minha é assim, mas eu vou dizer o que significa essa palavra. E toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graças. Então, quando ele fala sobre isso, significa que a linguagem do crente velho não pode conter estas coisas. E o que é impudicícia? Impudicícia, tá bom? É a palavra porneia, que tem a ver com relações sexuais ilícitas. Todo tipo de relação sexual ilícita, todo tipo de lascívia, não deve ser mencionada entre nós. E ele diz também cobiça. Ele fala também isso porque nós somos santos, tá bom? Somos crentes do Senhor. Ele diz como convém a santos. Nem conversação torpe. Aí isso aqui tem a ver, tá bom, com palavras em duplo sentido, coisas ambíguas. O crente velho não pode estar com isso, não. Porque isso dá asa à carne, à imaginação dos outros e à contaminação da mente. Também fala sobre palavras vãs ou chocarices, e aí tem a ver com coisas graciosas que não produzem coisa nenhuma. Piadas, aquelas piadas de Zé Paraíba ou de quem quer que seja, entendeu? Ele fala que isso não deve ser nomeado entre nós, porque isso são inconvenientes, mas pelo contrário, nós devemos pronunciar ações de graças. Em outro momento aqui, ele vai dizer que nós não devemos deixar sair da nossa boca, no capítulo 4, verso 29, nenhuma palavra torpe, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, não é toda hora, e assim transmita graça aos que ouvem. O crente velho tem que ser assim. Além disso, tá bom? Outra exigência do crente velho é que ele venha admoestar, consolar, amparar e fazer sempre bem. Isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 14 e 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14 e 15, que o texto diz assim: exortando-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. O que é isso? É que quando você estiver na igreja e do seu lado aí, você está vendo um irmão, na hora da pregação da palavra, olhando o WhatsApp, admoeste ele. Você é um crente velho. Fala com ele. Diga aí, ei, irmãos, não é hora de estar nos exortando, é hora de estar prestando atenção na palavra. Ele pode ficar com raiva de você, mas o texto bíblico diz: admoeste os insubmissos. Então não tenha medo, não, você está fazendo bem para ele. Se ele não quiser entender, problema dele. Mas faça isso, e a gente vai começar a mudar o modo pelo qual nós vamos cultuar a Deus e como Deus vai se alegrar conosco também. Mas é preciso isso. Ou se em outro dado momento, tá bom? Você percebeu que o irmão estava lá andando em submissão à palavra, chegue perto dele. Chegue perto dele. Admoeste a ele. Tenha coragem de fazer isso, é um crente velho. Agora, ó, você não vai na grosseria. Você vai falando cordialmente. Como eu posso dar um conselho como crente maduro? Não faça isso assim, 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 não. Você é um cristão. Você precisa dar um testemunho da sua fé. Mas admoeste. Também diz para a gente consolar os desanimados, ou aqueles que estão fracos, entristecidos. Então o crente velho tem que ir lá, ora por ele, dá uma palavra a ele. Vai ser
um vaso nas mãos do Senhor para ajudar o outro irmão a se levantar. Mas fica de longe, só na expectativa. Não, deixa isso para o pastor. Como se eu tivesse condição de abarcar todo mundo e todos que estão dessa forma. Não, irmãos, Deus nos chamou para sermos fraternalmente cumpridores dos mandamentos recíprocos. Praticar o amor fraternal, ensinando uns aos outros, admoestando uns aos outros, perdoando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Nós somos chamados a fazer isso. Então, o crente que é velho já tem que ter isso em mente. Tá bom? Já tem que ter isso em mente. Ele disse também que nós devemos amparar os fracos. Aí aqui é servir de amparo àqueles que estão assim titubeando na fé, que você percebeu, aquela pessoa que senta do seu lado, cotidianamente, culto após culto, de repente ele não está mais, e você olha, fulano não veio, cicrano não veio, está acontecendo alguma coisa com ele. Procura saber, irmãos. Vai em busca do irmão, traz ele de volta, e quando está acontecendo alguma coisa, se diz que for falta lá no culto. O crente velho está ligado nisso. Estou até usando o nome do rapaz jovem. Está percebendo essas coisas. Tá bom? E também diz que nós devemos ser longânimos ou pacientes com todos. Nem todo mundo, tá bom, vai logo de cara atingir a maturidade cristã. E algumas vezes a gente vai ficar assim meio triste por uma resposta que veio que a gente não esperava, mas seja paciente, intercede e ore, para que Deus transforme. Outra coisa também exigida do crente velho é que ele deve ser modelo para os demais. Tito, capítulo 2, versos 7 e 8, vai dizer assim, Tito, capítulo 2, versos 7 e 8, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não seja envergonhado, não tenha indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, o crente velho, irmãos, ele tem que ser modelo para os outros. Tem que ser alguém que inspire os outros a seguir a sua piedade cristã e o seu modo de vida diante de Deus. É alguém que poderia dizer, como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Outra exigência é que o crente velho, tá bom, ele deve interceder por aqueles que cometeram pecado, não para a morte. Aí nós temos 1 João, capítulo 5, verso 16. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 16, que o texto diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Então, nós somos chamados a interceder pelos irmãos que caíram em tentação, que pecaram, a clamar diante de Deus para que Deus restaure a vida deles. E não ficarmos apenas acusando como espectadores e vendo o que vai dar. O crente velho, ele sente dor e tristeza quando um outro irmão cai em pecado e transgressão. Esse é o sentimento que deve ter conosco, e aí nós devemos interceder. E quando ele fala que nós devemos orar por alguém que cometeu pecado não para a morte, tá bom? O pecado para a morte, que nós já entendemos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não é perdão. Então não adianta orar por alguém que blasfema contra o Espírito Santo. Mas os outros pecados, todos eles, a misericórdia de Deus pode alcançar. Todos eles, Deus pode perdoar. E nesse caso nós devemos orar. Também diz Judas, no verso número 22, se você passar algumas páginas aí você vai encontrar, antes de Apocalipse. Judas, verso 22, diz: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Aquele irmão que está assim, eu não sei se vou, se eu quero ir, se eu vou continuar ou não. Então a gente deve compadecer dessas pessoas, como crente velho,
a gente sabe da realidade do céu e do inferno, e que realmente se alguém sair dos caminhos do Senhor, vai perecer. Então a gente vai interceder por essa pessoa, conversar com essa pessoa, esclarecer a verdade com essa pessoa, a fim de que ela possa perseverar firme. Ele diz até, irmãos, que quando a gente faz isso, irmãos, a gente salva uma vida. Então a gente, como crente velho, deve realmente interceder por aqueles que cometem pecados, que estão na dúvida também. E, por fim, tá bom? O crente velho também deve ser produtivo. Hebreus, capítulo 6, verso 11 e 12, vai dizer assim: o crente velho tem que ser produtivo. Aí o texto diz, capítulo 6, verso 11 e 12: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, percebam isso, até o fim, a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes. Essa palavra indolente é a mesma coisa de preguiçoso, moroso, tá bom? Mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, ou paciência, o ânimo longo, herdam as promessas. O que ele está dizendo assim? Por que ele diz isso? Porque nós sabemos que Jesus não vai voltar amanhã, nem depois de amanhã. Ainda há um tempo para ele voltar. E por conta disso, nós que vamos envelhecendo na fé, devemos continuar diligentes, sendo produtivos na nossa caminhada. Nós não devemos estar negligenciando isso e parando e ficando aquele crente que não faz coisa nenhuma, que não se importa com o reino de Deus, nem com a expansão desse reino, mas é um operoso praticante, é alguém que põe em mente no coração algumas coisas. E aí, irmãos, eu poderia dar algumas aplicações aqui para nós pensarmos, tá bom? Como crente velho, a gente deveria ser mais assíduos nos trabalhos da casa do Senhor, porque nós conhecemos quem é Deus, e nós devemos ter mais presentes. Como crente velho, nós poderíamos expor a alcançar alguém para Cristo, a evangelizar alguém, a visitar alguém, seja no lar, seja no hospital, seja em qualquer outra circunstância. Como crente velho, há muita coisa a se fazer no reino de Deus. Poderíamos orar por alguém. Como crente velho, a gente teria que parar de murmurar, de reclamar de tudo, porque somos crente velho. E crente velho sabe quem é Deus, já tem experiência com Deus, já passou por situações em que Deus deu livramento, já passou por circunstâncias tão difíceis que você estava todo arrebentado, e orou ao Senhor, e Deus, Ele operou um milagre na sua vida, e você precisa contar esse testemunho para outros. Você precisa levar essa palavra de fé, para que outros possam também crer nesse Deus que você crê. Como crente velho, você tem que se dispor a mais, porque você sabe da eficácia da oração, porque você já orou, já viu Deus responder. Então você deveria clamar mais, prostrar-se mais, você deveria contemplar, meditar mais, você teria que ter uma visão de Deus grandiosa, porque você já é um crente velho. Um crente velho não é dado a mexerico e fofoca. Um crente velho corta logo o mal pela raiz. O crente velho não dá razão para que outros venham lá ficar falando mal de quem quer que seja, ou do irmão, ou da irmã, ou de fulano, ou até de mim, que sou pastor, ou da missionária Ana Paula, ou do presbítero Alessandro, do presbítero Neto. Quando vier, olha, reflete, seja sensato. Você viu algum pecado danoso neles? Por acaso eles ensinam alguma em verdade?
Por acaso ele dá um mau testemunho por onde anda? Corta o mal pelas raízes, irmãos. O crente velho não pode admitir estas coisas, porque ele sabe que isso abala a igreja do Senhor Jesus Cristo, causa descontentamento e desânimo no coração de muitos. E vocês sabem que por conta disso o Senhor se ira. O Senhor diz: ai de quem desviaram desses pequeninos da sua presença. Por quê? Por causa dos escândalos, por causa do mexerico, por causa da indiferença. E é esse outro ponto também no crente velho. Crente velho não pode estar guardando mágoa, nem ressentimento. Isso é coisa para gente nova na fé. Mas crente velho não pode estar guardando isso no coração, porque você já conhece a palavra de Deus, que diz que você não deve deixar nenhuma raiz de amargura brotar no seu coração, para não perturbar a comunidade cristã. Nem deve passar isso adiante. Nem deve ficar falando isso ou aquilo outro para outros, desanimando isso. Você já imaginou, irmãos, como é triste nós temos alguém que já tem mais de 5 anos de cristão chegar para outro e dizer assim: chegou uma pessoa, está contemplando, aí a pessoa chega para ela e diz: essa igreja só tem panelinha. Isso é um desastre. Isso é um absurdo, sair de um crente velho. Como também saber que nós convivemos, e por que convivemos? Nos nossos grupos ministeriais, uns têm mais contatos que outros. Aí de repente, dentro de um grupo desse, surge um contento, uma demanda, e de repente a pessoa fica indiferente com o outro. Aí o que o crente velho tem que fazer? Promover a paz, a reconciliação. Mas já imaginou se esse crente velho chega para outro e diz: rapaz, tu fala o seguinte, para tu não ter conversa com ela, tu chega depois que o culto começar e tu sai antes do culto terminar. Isso é um absurdo. Na comunidade do Senhor Jesus Cristo, isso não pode existir. Da mesma forma, um crente velho olhar para alguém aqui e dizer: eu não suporto dele lá na frente, porque ele falhou nisso comigo, eu não suporto não. Você é mais santo que Jesus, porque Jesus perdoa, Jesus compreende, Jesus nos corrige, Jesus nos ama. Mas você agir dessa forma é maior que Deus, é maior que o Senhor. Aí cai aquela palavra, irmãos, que Jesus diz lá em Mateus, no Sermão do Monte: você quer tirar o cisco do olho do outro, primeiro tira a trave do teu. Porque não há ninguém, nem eu, nem ninguém, que não fale diante desse Deus santo e grandioso. Porque ninguém aqui é super crente, mas somos crente velho. E já temos entendimento disso. E por isso, todos os dias, rogamos a Deus a sua misericórdia sobre a nossa vida. Porque pecamos todos os dias contra Deus Santo. Quando não somos pecadores conscientes, somos inconscientes. Mas nunca, ninguém aqui é totalmente consagrado a Deus a ponto de não falhar em ponto nenhum. Jamais. Então, compete a nós, crente velho, fazer uma revisão, um autoexame de como nós estamos vivendo a nossa fé cristã e começarmos a aparar as arestas e viver de modo a agradar e glorificar ao nosso Deus. Amém? Então vamos orar por isso? Maravilhoso Senhor, obrigado a Deus pela palavra que o Senhor trouxe, Senhor, esta noite ao nosso coração. E eu, como ministro teu, instigar, Senhor, rogo a Ti a Tua misericórdia, o Teu perdão,
sobre a minha vida, sobre a vida de meus irmãos, sobre a vida de todos os membros e congregados desta casa. Que tenha, ó Deus, muitas vezes, Senhor, errado em como viver a sua vida cristã diante do Senhor. E tem dado vazão, Senhor, a muitas coisas, que a Tua palavra, Senhor, se contrapõe. Que o Senhor possa, Deus, visitar o nosso coração e levar-nos, ó Deus, aos Teus pés. E em arrependimento, ó Deus, clamar a Ti, que nos revele, Senhor, aonde nós precisamos corrigir. Seja no nosso andar, no nosso falar, na nossa maneira de pensar e agir enquanto cristãos, Senhor. Pois já não somos mais meninos na fé, somos crente velho. E precisamos do Senhor, Pai. Então nos exorta, e pelo Teu Espírito, Senhor, corrige a cada um de nós, para que vivamos, ó Deus, a fraternidade cristã, como o Senhor, ó Deus, designou para ser vivido. Então opera, Senhor, sobre este lugar, sobre esta casa. E que o Senhor, Deus, visite, Senhor, com Tua graça soberana, levando-nos, ó Deus, a viver de modo digno a nossa fé como crente velho. Então abençoa, Deus, a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.